Alô, amigos do programa Cá Entre Nós. Hoje os estúdios recebem a visita da ilustre vereadora Cida Oliveira, vereadora pelo PT de Juiz de Fora, e nós teremos aqui um papo esclarecedor sobre muitas coisas que ocorrem na cidade, principalmente a respeito de um projeto de lei, do qual nós falaremos durante a entrevista, que é de grande interesse para a municipalidade, mas projeto este que ficará para o ano que vem, porque houve uma queda dele no plenário da casa. Vereadora Cida Oliveira, bom dia. Bom dia, Desidério. Cá entre nós, cá entre nós, que maravilha esse espaço. Muito agradecida pelo convite, para a gente poder bater esse papo. Acho que sempre é muito importante a gente falar, né, das coisas de Juiz de Fora. E você é um militante da causa em Juiz de Fora. Então, assim, estou muito feliz de você ter nos convidado para estar nesse momento aqui e falar do nosso projeto 174 de 2021, não só dele, mas também, né, de outras pautas que a gente possa aqui conversar, numa cidade tão importante quanto a nossa. Perfeitamente, Cida. Bondade sua. O prazer é todo nosso. Eu tenho certeza absoluta que o povo de Juiz de Fora vai gostar muito dessa entrevista. Sempre a gente procura trazer o melhor para a cidade. Ô Cida, começando o nosso papo, eu gostaria de tocar em você, evidentemente, em assuntos políticos, né? A respeito da federação, né? Federação Nacional, onde estão juntos agora e ficarão por 4 anos o PT, o Partido Verde e o PCdoB. E está acontecendo, ou acontecerá nessas eleições, o nunca ocorrido antes, onde o PT de Juiz de Fora deverá lançar 3 candidatos a deputado federal e na federação outros 2 entram de carona, que é do PCdoB, o Adson Ribeiro, e do Partido Verde, o Júlio Delgado, sabendo que do PT nós teremos o candidato Juracy Scheif, possivelmente a Ana Pimentel e o Gustavo Lima, né? Eu gostaria, Cida, que você falasse se isso é prejudicial, se você sente que o momento dá para o PT fazer o lançamento desses 3 nomes, sabendo que o quociente fica muito difícil para eleger até mesmo os candidatos do PT e, se Deus quiser, do futuro presidente Lula. Então, primeiro começando pela federação. Eu sou de uma força política dentro do Partido dos Trabalhadores que combateu e combate essa federação. No nosso entendimento, essa federação ela é insignificante para nós. Do ponto de vista que eu diria, hoje, o Partido dos Trabalhadores no Brasil é um dos maiores partidos e, portanto, nós temos uma candidatura aí, que é a candidatura do presidente Lula e de outros, né, governadores pelo Brasil afora, que a gente acha que seria o suficiente para a gente poder debater com a população sobre o desmonte que nós estamos vivendo nesse país, né, Desidério? Então, eu acho que, assim, primeiro falar a respeito dessa federação. Nós somos contrários a essa federação. O que a gente pôde, a gente fez, né, num combate a essa federação, mas está dado aí, está colocado um casamento de 4 anos que não pode ter separação. É incrível, né? Isso. Incrível, não pode. Ninguém pode, de repente, achar que não é nada disso e sair por aí. Quando você coloca que nós teremos aí 5 candidatos a deputado federal, é outro momento que a gente pode dizer, né, em relação à questão da federação, o quanto que isso pode não trazer bons frutos para Juiz de Fora, porque o que você espera? Você espera que você tenha, né, deputados comprometidos com a luta, com a cidade, e, portanto, se você amplia essa disputa, nós podemos ter aí um resultado não muito positivo, né, em relação a essas candidaturas tantas, né, porque tem outros, não só da federação, você disse bem, são esses. Mas e os outros que estão vindo por aí? Né? Então, Juiz de Fora não comporta isso tudo. Eu acho que, e Juiz de Fora, pelo tamanho, pela importância econômica que ela tem, ela merecia e merece ter, né, deputados aí
comprometido com a luta, comprometido com a classe trabalhadora. E para mim, são os candidatos do Partido dos Trabalhadores, né, que está nesse hall. Só fazendo uma correção aqui, Cida, nós falamos Gustavo Lima, mas é Gustavo Mendes. Ah, é, né? Gustavo Mendes. Ah, né? Gustavo Lima é o cantor. É o cantor. Todos cantam bem. Ô Cida, eu gostaria de falar o seguinte, a Cida vereadora é uma marca do PT no nosso parlamento. Mas como começou a história da Cida para chegar vereadora de Juiz de Fora? Sabemos a sua força no cenário sindical do município e sabemos também o quão é importante a sua presença como vereadora, porque hoje a vereadora fortalece o sindicato e hoje o sindicato fortalece a vereadora. Esse casamento. Então, primeiro, bem lembrado, obrigada pela pergunta, eu gosto muito de falar disso, porque as pessoas pensam que a gente deita e levanta candidato, não é isso. Eu tenho uma militância de muitos anos, sou filiada ao Partido dos Trabalhadores. Quando eu ainda morava no Vitorino Braga, lá a gente participava de núcleos, né, dos movimentos sociais, unibairros, junto com o Biel, né, e todo o pessoal lá do Vitorino, Rafinha, Valéria. Então eu tenho assim, uma história que já vem desde esse período, 1985, 86, né, me filiei ao partido em 85. E logo depois entrei para ser trabalhadora do comércio. Fizemos disputa também no comércio, porque a gente tinha uma direção dos trabalhadores no comércio muito ainda defasada, e a gente entendia que a gente podia avançar mais e tal. Então eu fiz parte, inclusive teve até chapa que a gente disputou. Quando eu me formei, aliás, sou a primeira aluna, sou aluna do curso de Geografia do Noturno aberto em Juiz de Fora, que tem o dedo da Margarida Salomão. Eu gosto muito de dizer isso, porque senão eu não poderia fazer, porque eu trabalhava no comércio. De lá para cá, a gente começou a luta no movimento sindical. Simpro e continuamos. Como é que saiu o nome Cida para ser candidata a vereadora? Numa reunião grandiosa com várias entidades, nós entendemos que naquele momento a gente precisava de ter um representante e que tivesse essa cara, né, sindical, essa cara dos movimentos sociais, dos direitos humanos. E aí veio o nome da Cida Oliveira, né? A Cida está nessa jornada e assim, os desafios são imensos, como foram imensos e são imensos no movimento sindical, na luta sindical, mas a gente está colocado aí, eu costumo dizer e brincar, mas é sério, que nós fomos forjados na luta. A nossa candidatura, ele tem essa representação, né? Essa conotação. Perfeitamente. E parabéns aí a quem escolheu o nome da Cida, porque realmente é uma persona muito grata e que encarna realmente esse teor de luta, esta garra que hoje é fundamental. E eu tive, né, 6.045 votos em Juiz de Fora. Não é brincadeira. A mais votada, eu tenho muito orgulho disso, é muito bom, muito bom. E a primeira mais votada do PT em Minas Gerais. Olha que bacana. É, que bacana. Muito bom, né? Demonstra que o nosso trabalho foi bem feitinho, né? Bem feitinho. Ô Cida, agora é o seguinte, eu quero mexer com você num outro assunto também, que é muito importante, é porque esta situação da federação traz para o eleitorado do PT apreciar, o eleitorado do PC do B apreciar, aquele que votou contra a permanência da presidente Dilma, né? Aliás, votou pelo impeachment da presidente Dilma, que é o deputado Júlio Delgado, que hoje é obrigado a defender a candidatura Lula. Esse imbróglio, esta coisa ruim, é uma coisa desconexa à ação dele e agora ao momento que ele vive defendendo a candidatura Lula. Inclusive, Lula visitando Belo Horizonte, estava atrás do Lula tomando café com os correligionários, o Júlio Delgado. Vou te dizer, é triste a gente saber disso e assim, eu tenho certeza que uma boa parte da militância do Partido dos Trabalhadores pensam como eu, lembrando que nós tivemos muitos golpistas
né? É exatamente do jeito que você falou, votando pelo impeachment da Dilma, né? Desqualificando uma mulher guerreira, uma mulher de luta que não se comprovou nada, né? É bom dizer isso. Justamente o que eu ia falar, né? Está até inocentada pelo Supremo Tribunal. Exatamente, inocentada, né? Eu diria que o vice do Lula, que é o Alckmin sempre legislou contra os trabalhadores de fato. O PSDB tem essa característica de privatista, né? de combate às nossas conquistas, isso é real. É ruim? É péssimo. Eu sou da força política que nós combatemos o tempo todo esse casamento, entre aspas, com os golpistas, porque é isso que a gente tem que dar um nome, né? Foram golpistas, porque eu não esqueço naquele dia triste da história do Brasil, a forma como eles votaram pelo impeachment da Dilma. Eram frases e falas as mais preconceituosas, né, de uma mulher de garra que fez uma diferença enorme nesse país, né? Tanto é que nós estamos vivendo aí um desmonte, porque não foi só o impeachment da Dilma, né? Veio logo depois o quê? A emenda constitucional 95, as reformas, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a reforma do ensino médio, Desidério. Você sabe disso? Os nossos alunos da rede pública vai ser impedido de chegar na Universidade Federal. Por quê? Porque fizeram uma reforma no ensino médio que não coloca essas crianças lá, não coloca essa juventude lá mais. No momento em que, no governo do Lula, da Dilma, nós ampliamos as universidades. E hoje nós estamos vendo o quê? Um desmonte. Na verdade, nós estamos vendo o governo federal retirar dinheiro da educação. É isso. O orçamento da educação tem sido diminuído dia a dia pelo governo federal, né? O governo de Bolsonaro. Então, assim, como você disse na questão, é triste a gente saber, né, que nós vamos caminhar, né, com essas pessoas que fizeram... Dando carona golpista. Carona do golpista. E assim, não adianta ficar triste não, porque pode ser que em alguns momentos até escute isso, né, de algumas pessoas, de militantes, né, fervorosos, porque o partido, o PT não foi criado, não é um partido de gaveta, foi um partido construído, o partido aqui em Juiz de Fora foi construído por nós. Então eu sou da época lá do período da construção, a gente teve muita batalha, muita luta para fazer, nós não passamos pelos partidos. Nós estamos no Partido dos Trabalhadores há muito tempo, porque nós acreditamos na força da luta dos trabalhadores e achamos que nós temos condições e chance. Esse país tem que ser para o povo, esse país não pode ser para os rentistas, esse país não pode ser para os donos do mercado. Ele tem que ter uma marca. E a marca tem dele sido desde 2016, né? Exatamente. Tem se transformado nisso. Isso. Cida, eu gostaria de mexer com você também no outro assunto agora, que há um vereador na Câmara Municipal, que ele faz oposição ao governo, mas ele faz por fazer. Ele quer público e ele acha que fazendo o que ele está fazendo de forma até irracional, vai alimentar o seu ego, o seu público e que ele consiga até... a eleição dele, a deputância, porque ele se lança pré-candidato a deputado federal. E ele está agora acusando os sindicatos da cidade, principalmente os sindicatos, o Simpro, o Sincerco e outros sindicatos, de que não vêm às ruas para fazer boicote, para fazer motins, para fazer movimentos, porque a prefeita de Juiz de Fora é da esquerda, é do PT, é a Margarida Salomão. E se fosse outro prefeito, a cidade não estaria vivendo a paz que por hora vive. Você concorda com essa afirmativa deste vereador? Em hipótese alguma. Tanto é que não é real que nós acabamos de conquistar os 33,24 do reajuste do piso salarial. Que, aliás, é bom dizer que é um piso criado pelo Lula em 2008, com vários governadores tentando dizer que era inconstitucional, entraram na justiça, tentaram fazer de tudo para que isso não acontecesse, e nós conseguimos arrancar. Em Juiz de Fora, com 5 paralisações, né, e assembleias,
nós conseguimos arrancar junto com a Margarida o nosso piso nacional pela primeira vez na história de Juiz de Fora. Né? Você lembra, nós tivemos um artigo 9º que foi assim, aberração. Foi, você lembra, você acompanhou aquela discussão, né? Certamente. O Betão sim. era vereador da época, acompanhou aquilo tudo. Então, assim, e com a Margarida nós conseguimos. E assim, é isso, negociação é o quê? Você decide numa assembleia, você monta uma pauta, você entrega para o negociador, você começa, né, a fazer as reuniões, começa a fazer discussão de ponto a ponto. E qual era o nosso ponto? Era o reajuste do piso. A gente tinha pressa. Por que a gente tinha pressa? Porque esse piso tem que ser reajustado a 1º de janeiro. Quanto mais demorasse, pior ficaria, porque vai acumulando. E a gente conseguiu arrancar. Nós continuamos pela defesa dos direitos dos trabalhadores. E é bom dizer, eu acho que poucos podem entender isso, a nossa, e aí falando da direção do sindicato, porque eu sou da direção do sindicato dos professores, e com muito orgulho, porque a gente combate, tanto na rede privada quanto na rede pública, tudo aquilo que vem contrário a nós, os trabalhadores e as trabalhadoras, que a nossa chapa é independente de patrões e governos. Entendeu? Talvez o que o vereador tenha sentido falta é da greve. Só que a greve, o indicativo de greve estava colocado. Só que antes da gente sair em greve, porque qual que é o motivo da greve? É quando você consegue fechar todo e qualquer tipo de negociação. Instrumento qualquer um que você coloque na mesa não avança. O que nós fizemos? Nós avançamos naquilo que era o ponto número 1, que era o reajuste. Portanto, o indicativo de greve que foi colocado em discussão e que a categoria aprovou por unanimidade, foi preciso porque nós conseguimos avançar. Então, essa é uma diferença. Mas é importante dizer, o Sindicato dos Professores sempre combateu tudo. Hoje, por exemplo, eu fui lembrada no Facebook, há 5 anos atrás, nós fomos, a categoria, inclusive eu estava presente, a Brasília numa caravana. Sabe o que estava acontecendo em Brasília? A reforma da Previdência que estava sendo... assim, a mulherada hoje vai trabalhar muito mais e sabe-se lá como que ela vai aposentar. 5 anos atrás, é bom lembrar que já era o governo Temer, né? O governo destruidor. Né? Que é o governo que iniciou e continuou com o governo Bolsonaro, porque também tem que dizer, né? Perfeito. Porque se o Bolsonaro não quisesse, ele teria feito todas as revogações ou nem teria colocado em discussão a reforma da Previdência, porque a reforma da Previdência foi no governo Bolsonaro. A reforma trabalhista e a emenda constitucional 95 foi no governo Temer. Então, é uma continuidade de ataque aos nossos direitos. Perfeitamente. É uma relação ali de padrinho e afilhado. Temer, Bolsonaro. Cida, agora eu queria saber o seguinte. Você tocou no assunto já, da conquista do piso. A participação da Cida nisso foi muito importante da vereadora Cida, como em outrora a participação do vereador Betão na questão do artigo 9º. Você acredita, vereadora, que seria possível essa conquista sem a presença da vereadora do PT, presidente do sindicato, na Câmara Municipal? Eu acho que foi assim, acho que é um conjunto da obra, né? Um conjunto tem uma intervenção nossa, do Juraci Schaefer, que é importante a gente dizer, da Laís, da Thalia, né? Que todos esses vereadores mais, como eu diria, mais progressistas, estavam atentos a essas discussões. Mas é importante a gente dizer que isso só aconteceu a professora Margarida Salomão, que com certeza, que aliás, é bom dizer que na campanha de prefeita dela, junto, a gente até gravou um vídeo, eu com ela se comprometendo em revogar o artigo 9º. Então, era uma promessa de campanha. O que, na verdade, aconteceu foi o resultado dessa campanha, entendeu? E assim, Simpro sempre atuante, sempre colocando... O Simpro tentou de todas as formas possíveis, políticas, jurídicas. Fizemos uma greve de 82 dias, Desidério. Você lembra disso? Me lembro perfeitamente. Nossa, uma greve pesada. Nós não conseguimos sensibilizar na época o prefeito da cidade e nós conseguimos com 5 paralisações indicativas de greve.
É perfeitamente. A Não só a vereadora, revogação, mas como o pagamento do piso, né? A revogação foi anterior. perfeitamente. A vereadora Cida, uma pessoa muito educada, muito fina, não fala, mas eu falo. Prefeito Bruno Siqueira, o secretário de Educação, o Everton Vilas Boas, foram trogloditas, não se abriram a diálogo e a categoria dos professores ficou totalmente prejudicada, levando a reboque a vida dos alunos da rede municipal de Juiz de Fora. Cida, agora é o seguinte, uma grande vereadora e há um projeto de lei, que é o projeto de lei 174 de 2021, as imagens mostram, de sua autoria, evidentemente, porque você está inquieta com as grandes construtoras, dos grandes empreendimentos imobiliários da cidade, que fazem os seus megas prédios, mas deixam no entorno avarezas que prejudicam todas as comunidades onde eles insistem nas construções. Eu gostaria que você falasse, vereadora, a respeito desse projeto e gostaria também que a senhora falasse por que acredita nesses votos contrários para esse veto, para a derrubada desse projeto de lei neste momento. Então, eu tô desde o início, quando a gente entrou com esse projeto na casa, eu sempre, nas minhas falas, lembrando aqui que está desde dezembro, né, em votação, entra, e aí tem todo aquele esquema da Câmara, pedida de vista, acho que quase todos os vereadores pediram, por entender. Primeiro, achava que a multa, eu entrei com uma suposta emenda que eu não coloquei lá para frente, que a multa estava muito alta, não sei o quê. Bom, e a gente foi tentando construir com cada um. Tanto sabe, Desidério, que nós tivemos reunião com o sindicato, o Sinduscom, tivemos reunião com os fiscais da prefeitura para a gente discutir o nosso projeto. Por que esse projeto? Porque quando eu entrei com esse projeto, uma das coisas assim, que eu mais vi nas redes sociais, na rua, as pessoas falando assim, nossa, que ótimo. Teve gente que virou assim para mim assim, olha, Cida, eu já estou feliz com o voto que eu dei em você. Porque a gente vai vendo o que está acontecendo com essas empreiteiras na nossa cidade, né, em relação à questão do asfalto, por exemplo, que é uma demanda. Então, assim, ele para nós, eu sempre subi na tribuna, na Câmara, e falava com os meus colegas vereadores e vereadoras da importância que é esse projeto para nós, que ele continua sendo, sabe por quê? Eu sou teimosa, eu sou bem parecida com a minha mãe, sou teimosa e volto com esse projeto o ano que vem, do jeitinho que ele está aqui, entendeu? Por quê? Porque eu acho que quem perdeu foi a cidade. A cidade. A cidade. Nós conseguimos, né, fazer algumas imagens, você fez outras tantas, o seu trabalho maravilhoso, viu, Desidério? Eu sei que depois elas vão aparecer aí. E a gente vai vendo mesmo. Eu esqueci qual é o bairro, mas alguém essa semana passou para mim uma mensagem dizendo, Cida, a Cesama já esteve aqui na minha rua 6 vezes para fazer recapeamento da água, porque a água com os caminhões pesados estourou a rede de água na rua. Isso em função do que, Cida, sabe o que é? De caminhões, né, pesado, de concreto. Outra coisa, eles lá, as betoneiras, nessas obras, ao final do dia, e eu posso testemunhar que eu vi isso, ninguém viu igual eu vi na porta da minha casa, uma obra imensa, os caminhões, as betoneiras estavam ali. No final do dia, eles lavavam aquelas betoneiras e aquela água de cimento descia para as bocas de lobo. E eu fiz foto. As bocas de lobo, elas no final, criam um concreto. E aí o que acontece? Vem a água das chuvas, as enchentes, não tem para onde ir essa água, porque vira um concreto dentro desses bueiros, junto com o lixo que já tem na rua. Você imagina o que significa. Então, assim, as alegações foram as mais diversas, que eu aqui ia prejudicar o pequeno, aquele que está fazendo um puxadinho. Mas é uma pergunta que eu fiz
O João, o Manuel, lá de cima, ele põe uma betoneira para ele fazer um puxadinho na casa dele? Absolutamente, não faz. Porque o título do nosso projeto, ele é claro, institui a necessidade de empresários, empreiteiras, construtoras do setor da construção civil, reparar danos por eles causados na via pública e dar outras providências. Então estava claro aqui, né, destruição de calçadas, que a gente sabe que tem. Tem, porque eu vi na porta da minha casa. As imagens mostram, né? As imagens mostram, perfeito. E mostra mesmo. Aí, quem que fica responsável por isso no final? Só a prefeitura. O poder público. Pode. Eles geram emprego. É verdade, geram emprego. Mas eles também têm que pensar na questão ambiental da cidade. Geram emprego, mas também lucram muito. Nossa, isso é bom demais. Não, tanto é que em cada rua quase que a gente tem uma obra, né? Perfeito. E nós estamos falando de obra aqui, né, o Desidério, de 20 andares, de 15 andares. Não estou falando aqui de uma casinha que o cara está fazendo um puxadinho porque a filha dele casou e ele precisa ampliar o local. Não estamos falando disso. Não é essa a nossa meta. A nossa meta é exatamente isso, da gente cobrar de quem... E se ganham tanto que ganham, né? Juiz de Fora virou um canteiro de obras, gente. Basta olhar, por exemplo, o bairro Granbury. Não precisa ir muito longe, não. Dá uma olhada no bairro Granbury para ver as condições que lá tem das obras. Prédio para tudo quanto é lado, a gente já perdeu a identidade. Nosso patrimônio histórico no Granbury está indo para o brejo, porque a gente não vê mais. São casas vendidas e que sobem as construções. E, importante, são 20 andares, ali continua a mesma rede de água, a mesma rede de esgoto, é tudo a mesma coisa. Então, e o impacto de vizinhança? Pois é. Onde que fica isso? Não sei. Porque esses vereadores defenderam as empreiteiras, prejudicando o Juiz de Fora, sem que eles mesmos fizessem a questão do impacto de vizinhança da lei. Pois é uma discussão que precisa... Eu acho que assim, mas foi bom, o debate aconteceu, né? Hoje nós estamos aqui com você se interessou pelo tema e está aqui colocando, porque você viu que é um tema interessante. As pessoas que estão na rua também estão falando a respeito, né, em relação a esse projeto, da pena que foi. Eu disse isso e repito, eu não tenho apego, nem amizade, nem carinho com nenhuma empreiteira, com ninguém. Então, portanto, o meu compromisso, eu disse isso na Câmara na quinta-feira, né, quando os meus colegas me indagaram, meu compromisso é com as pessoas, é com a população, é com quem me elegeu. Sabe por quê? Porque eu esqueci de falar isso também, Desidério. Para a nossa campanha ter condições de chegar na rua, da gente ter material, nós tivemos contribuintes de pessoas físicas. Teve gente da minha categoria, muitos contribuíram. A gente fez vaquinha online, entendeu? As pessoas contribuíram, outras um pouco mais, outras um pouco menos. Então, meu compromisso é com quem? É com ele. É com o povo, é com ele que eu tenho que defender. Que seja nesse projeto e que seja em outros, qualquer um. Que, aliás, eu disse e continuo repetindo, eu quero que a cidade inteira saiba aonde foi que eu votei, o que votei e por que votei. Eu acho que é isso que eu tenho que ser. Eu tenho que ser transparente com aqueles que confiaram em mim. E eu acho que a gente tem que mudar essa coisa da política, né? Tem muita gente que fica achando que política é mais uma coisa ruim. E nós temos que dar essa confiança para a população de que a gente pode sim, através da luta, da organização dos trabalhadores, a gente levar e lutar pelos direitos. Eu acho que o exemplo melhor para isso tudo é toda essa trajetória que eu tive, desde o Vitorino Braga, porque eu vou te dar um exemplo, a Praça Teotônio Vilela, no Vitorino, aquilo ali foi uma luta da população do Vitorino, que na época era o prefeito Tarcísio Delgado, e a gente lutou para que até o nome da praça foi escolhido pela população. Então, experiência de que a gente possa organizar
a população, as pessoas, os trabalhadores, seja na porta da fábrica, seja onde for, a gente tem condições de levar essa luta. Esse é o jeito genuíno do PT, né? Funcionar, né? O PT funciona assim e talvez os meninos aí de 25, 26 anos não conseguem entender isso, mas esta é a forma que o PT foi criado, né? Na porta das fábricas, nas comunidades mais simples. Vereadora Cida, agora eu quero fazer uma pergunta à senhora, que é uma coisa impressionante. A Cida Oliveira é presidente do sindicato. Desde 84 ela está na luta. E desde 84 ela vem construindo a sua imagem particular, a sua imagem própria. Por que as pessoas falam Cida do Betão? Eu não sei, eu acho que assim, Cida do Betão, até engraçado que você traz um tema aí que sabe de uma pessoa. Inclusive falou... eu cometi esse pecado muitas vezes. Sábado aconteceu um fato desse, uma pessoa virou assim, a Cida do Betão. Aí um padre que estava próximo virou assim, olha lá, você está perdendo sua identidade. Eu falei, não, eu acho que a gente não perde identidade, a gente soma identidade. Por quê? Porque eu acho que nós dois somos dois militantes, né? O Betão é um militante do movimento sindical. E assim, também o contrário é verdade. Você sabe que eu me deparei com várias pessoas muito chegadas que elas nem sabiam que eu era a esposa do Betão, entendeu? Então, acho que assim, eu tenho vários nomes. Eu sou Cida do Betão, Cida da Nair, que é minha mãe, Cida irmã do César, Cida irmã do Afonso, da Cida do sindicato. Cida do sindicato, Cida... Então, assim, eu tenho vários nomes, mas eu acho que são nomes carinhosos, né? E assim, eu Cida Mãezona. Eu acho que assim, no caso aí do Betão, nós temos uma militância grandiosa, eu acho que talvez tenha até um tempinho antes dele, mas nós fomos construído na luta, né? Nos movimentos. Betão, com a sua história do movimento estudantil, passando pelo movimento, né, sindical, até chegar a vereador e deputado. Então, acho que assim, a gente tem muita... a gente se parece demais. Se parece na luta e nas condições de marido e mulher, que eu acho que isso é bem bacana, né? Você veja bem, hoje é segunda-feira, tem mais de uma semana, 8 dias hoje que o Betão está por aí afora, né? Discutindo a importância das eleições para 2022, né? Por que nós vamos votar no Lula? Na verdade, tentando reconstruir o Brasil, né? Exatamente. Na verdade é essa, né? Rodando essa Minas Gerais por aí. Minas Gerais. Ô Cida, o negócio é o seguinte, mas eu acredito que este ano o Juiz de Fora vai pensar diferente. Porque o Betão é candidato à reeleição e a partir de agora o voto vai ser no Betão da Cida. Pode ser o Betão da Cida, não tem problema não. O Betão da Cida está aí firme com a sua reeleição, que eu acho que é extremamente importante. O Betão foi um ponto de apoio, né, para os trabalhadores. Fundamental. Na rede, os trabalhadores servidores públicos estaduais, mas não somente. Você vê que o Betão ele tem uma intervenção na questão ambiental, né? E acho que nós estamos num momento muito rico da campanha, né? Porque eu quero votar, por que eu quero que o Lula volte? Porque acho que essa é uma pergunta boa pra gente, né? Por que nós queremos o Lula de volta? Nós queremos o Lula de volta para revogar todas essas medidas, né, que nós tivemos nesse país. Destruição total. Completa, né? Da educação, da saúde, né? Se vê que pra gente conseguir a vacina, que luta, cara. Nossa Senhora, parecia que a gente estava... Quer dizer, aí eu acho que a população descobriu o quanto o SUS é importante. Acho que essa discussão fortaleceu o SUS e nós temos que eleger Lula por isso. Nós temos que eleger Lula pela reforma trabalhista e pela reforma da Previdência, para ele revogar essas medidas, para ele revogar o teto de gastos. Esse teto de gastos é o atraso da população, porque congela por 20 anos dinheiro na saúde, na educação e na assistência. Imagina, Desidério, nesse momento de pandemia, como é que você vai trabalhar somente com aquilo que
da inflação e não naquilo que ampliou, que precisou. Se a gente precisou investir mais na ciência, na pesquisa, buscar, né? Então, assim, é um negócio que por isso que eu falo, nós não podemos trabalhar para os rentistas, para o mercado, nós temos que trabalhar para o povo. E para o povo nós temos que ter um Estado forte. E um Estado forte passa pela educação, pela saúde, pela assistência. E é isso que nós queremos. E nós queremos eleger Lula por isso. Vai terminar agora, dia 30 de junho, me parece, a questão do despejo zero. A previsão é de que vai ter muita gente, cresceu muitos moradores de rua. A previsão é de que vai ser um negócio assim estrondoso. Por quê? Porque o desemprego está batendo na porta da casa de todos. Talvez tenha em cada família hoje uma pessoa desempregada, principalmente os nossos jovens. São 14 milhões de desempregados no Brasil. É muita gente, né, Desider? E isso é da mão de obra ativa, né? É, da mão de obra ativa, exatamente. Aquele que já perdeu a esperança de ir para a rua, procurar emprego, esse nem está entrando nessa estatística, não. Perfeito. Só entra aquele que está lá ainda procurando, batendo na porta para ver se tem emprego. Porque aquele que já está desolado, já entregou, fazendo talvez bico, fora, né, o trabalho informal, que piora em tudo, piora inclusive na aposentadoria deles. Perfeitamente. De tudo que a vereadora Cida falou, eu acho que tem 2 eixos também que deva ser dito diuturnamente, que é o presidente Lula revogar a possível privatização da Eletrobras e da Petrobras. Exatamente. É disto que está a maior destruição do país. Nós estamos vivendo no Brasil a era filhos de Bannon. E nós temos que acabar com isso, vereadora. Eu tenho certeza que cada vez mais que nós elegermos os vermelhos que defendem a educação para o povo, o direito à alimentação 3 vezes por dia, o direito a dormir sob um teto decente, e isso evidentemente não vai acontecer com esse projeto atual que está aí destruindo a nossa nação. Agora, vereadora, eu quero saber da senhora o seguinte, o assunto parece passado, mas é muito importante a gente falar. A confusão que aconteceu no início do ano do projeto Praia. Aquilo foi uma confusão e as pessoas trouxeram informações completamente errôneas para o seio da comunidade. E nós sabíamos muito bem, temos certeza que aquilo foi uma coisa extraordinária que aconteceu na cidade e a população incompreendeu aquele evento. A senhora pode nos falar um pouquinho a respeito daquele evento? Então, eu acho que na verdade é um pouco do que a gente está conversando aqui, que a gente até nem falou, né? É um preconceito muito grande. Porque arte você faz da melhor forma que você achar, da melhor expressão corporal que você quiser. E assim, é engraçado porque quando você tem arte, que ela beneficia os grandes empresários, o comércio, os hotéis, ninguém acha que está errado. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu me lembro, era mocinha ainda, né? Trabalhava no comércio, eu me lembro quando aí Elke Maravilha. Elke Maravilha. Elke Maravilha. Veio a Juiz de Fora, num carnaval. Não sei se você se lembra disso. Não, francamente não. Foi um sucesso, assim. Eu me lembro disso, o carnaval ainda era na Rio Branco, aquelas coisas todas. E assim, tinha, né, um monte de pessoas, homens, mulheres, trajadas, vestindo biquíni, sungas, desfilando. E assim, não pode ser que eu esteja errado, né? Talvez a comunicação nesse período não fosse tão ardente igual é hoje. Não me lembro desse surto, porque aquilo ali para mim, o que aquelas pessoas fizeram, aquilo ali é um surto que teve, um surto de preconceito em relação a uma coisa que para mim você passava por ela, mas a minha filha, a minha neta não quer ver. Gente, então não liga a televisão também não, então não vê a novela não.
Então não liga a televisão, vamos viver, né, de portas e olhos fechados, porque as coisas estão colocadas aí. Então achei que aquilo ali foi é uma tentativa de ficar na mídia por determinados grupos, né, que organizou aquela situação, entendeu? Nada teve a ver, porque eu escutei isso de gente, não, na praia eu ando de biquíni, mas é na praia. Uai, porque o biquíni da praia é diferente do biquíni da cidade? Não é a mesma coisa? Por que não, gente? Entendeu? Qual é a diferença? Aquilo ali era uma representação, era uma ação de arte, era mostrar que é possível você morar numa cidade distante de uma praia, mas é possível você demonstrar. Porque o artigo 9º, ele vem arrastando desde 2014. Isso, não é 2014. Isso, Vem arrastando desde 2014. Todos os governos que passaram aqui não tiveram coragem. E no governo da Margarida, porque a gente sabia que só tinha uma chance de revogar esse artigo. Quem é que tem que fazer? O executivo. É importante a gente dizer isso. E você sabe disso. Perfeito. Porque nós, vereadores, não podemos criar despesas para o executivo. Então, a mensagem tinha que vir de lá para cá, né? Nesse sentido. Né? Até o vereador da época entrou aí com um projeto pela derrubada do artigo 9º, mas a gente sabia que o caminho era inverso, tinha que sair de lá para cá. E saiu. O porquê que foi também revogado esse artigo 9º? Porque eu acho que é isso que eu falei, um conjunto de pessoas, de ideias e uma pessoa comprometida com a educação. Viver seu corpo, sua alma, né? Botar para fora. Eu acho que assim, olha, sinceramente, eu não... E assim, eu acho que tem outras questões muito mais graves para a gente discutir nesse nosso país, né? Por exemplo, essa semana aí o homeschooling, que absurdo, né, Desidério, a aprovação disso. Você vê como é que as pessoas são contraditórias. Brigando para não podia ter aula remota, tinha que ter aula presencial, porque as escolas têm que abrir, porque o menino precisa ir para a escola, porque piriri papapá. E aí o que você vê essa semana? Votar um projeto de homeschooling, que é, na verdade, o ensino domiciliar. Quem vai ensinar? Quem vai? Gente, a criança precisa viver, conviver, né? Conhecer outras coisas. Eles não podem ficar dentro do ambiente fechado. E como? Que pais que vão ensinar essas crianças? Isso aí é para quem tem grana, né? Porque o cara pode pagar uma professora para ir para dentro da casa dele para ensinar seus filhos. Porque, sinto lhe dizer, a mulher trabalhadora que tem filhos, que tem que cuidar do filho, tem que cuidar da casa, tem que trabalhar fora, porque ela é renda também dentro da casa dela. Eu me pergunto, em que momento ela vai ter tempo para ensinar seus filhos? Então, isso, na verdade, é tentar isentar o Estado da sua responsabilidade, que é o direito à escola, que é o direito à educação. Eu acho que é isso que a gente tem que brigar para acontecer. Mas tem uma contradição, que eu acho que é isso. Então, quando aquela questão da praia, eles também entraram numa lógica dessa, de preconceito e dessas coisas todas, eu penso. Perfeitamente. Vereadora, chegamos ao final de mais um programa cá entre nós e antes de tudo eu quero manifestar a minha felicidade de tê-la aqui conosco. Certamente, né, todo o nosso público que nesse momento está nos assistindo gostaram e gostaram muito da sua fala, certamente. Então aproveite esse último momento para as suas considerações finais e fique à vontade quando quiser voltar. Será um grande prazer também para a gente recebê-la novamente. Fique à vontade. Então, primeiro te agradecer imensamente pelo carinho, por me trazer aqui, para a gente poder bater esse papo. Eu gosto muito, às vezes eu fico nervosa, mas depois eu vou me desenrolando mais ou menos. Agradecer ao público, dizer que nosso mandato está à disposição de todos e todas. Quem quiser pode contar conosco. Nós temos lado, o nosso lado é do lado do povo, é do lado das pessoas, é do lado da classe trabalhadora. Onde tiver demanda, nós estamos lá brigando e lutando, porque eu acho que assim a gente vai... Senão não faz sentido a gente continuar nessa função, nesse cargo, né? A outra coisa que eu queria dizer, se você me permite, à vontade, além de te agradecer imensamente mesmo pelo prazer de estar aqui,
é dizer para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo que este é um momento de muita reflexão. Nós temos que pensar muito que país nós queremos para os nossos filhos e para os nossos netos. Eu quero um país de inclusão. Eu quero um país em que a população, como você bem disse, tem o direito de se alimentar no mínimo 3 vezes por dia. Que ela tenha direito a uma casa, né, casas populares, que o governo possa trabalhar nesse sentido. Que ela tenha direito a uma cesta básica digna, porque é importante a gente dizer, se os preços no supermercado estão à beira da loucura, é porque o governo não pensou numa política econômica, por exemplo, de produção, da agricultura familiar, que a gente sabe que tem um desmonte por parte do governo federal, né, para que ele cria, né, na entre safra, a condição de você jogar aquele produto no mercado para que a população não pague tão caro assim como a gente está vendo pelo arroz, pelo feijão, né? E olha, nós estamos falando aqui de coisa básica, né? Coisa básica. Nós não estamos falando aqui de outras coisas. Até poderia, porque... Medicamento, vereador. Medicamento, exatamente. Medicamentos. Que absurdo que aconteceu nesse país. Exatamente. E no governo Lula e Dilma a gente comia carne, né? A gente podia comer carne. Hoje a fila dos ossos está grande, né? Porque as pessoas não tendo o dinheiro para comprar carne, elas estão substituindo por sopa de ossos, né? Pé de frango. Não que eu não gosto não, tá? Até gosto muito de um pezinho de frango, você faz ele fritinho, ele fica bem gostosinho. Pescoço, essas coisas todas. Mas o povo tem que ter dignidade. Eu acho que votar no Lula é dizer que o povo é ter dignidade. E para que isso tudo aconteça, tem uma coisa que a gente tem que começar a discutir no nosso país. Eu sei que é uma sementinha, mas a gente tem que discutir uma constituinte soberana, porque eu fico pensando, Desidério, com essa montagem que nós temos aí de deputados, de Câmara e de Senado, que não tenha representação de fato do povo, nós vamos viver uma condição cada vez mais difícil. E para o Lula governar, porque eu acho que são 3 tarefas que nós temos: eleger o Lula, garantir sua posse e garantir que o Lula governe esse país. Porque a gente sabe muito bem que não tem bobo nessa história e os golpistas estão colocados aí ainda, porque eles não querem. Eles não querem que o pobre sobe um degrau. Eles querem que o pobre desce 2 degraus, né? Para quê? Para que ele eles diminuam ainda mais a força de trabalho e, portanto, eles podem explorar muito mais. Então, eu digo isso para todo mundo. Pense bem nas eleições, pense no país que a gente tinha, nas condições, a farmácia popular, quantos remédios a gente não podia pegar e hoje está restrito, e o preço tudo lá em cima. Então, é muito pouco, valorização do salário mínimo é muito pouco salário para muito mês. Então, 30 dias para R$ 1.200 não dá. Não dá. População, você imagina, a pessoa paga um aluguel, vai no supermercado e faz a compra. Não pode ficar doente, não, porque o remédio é um extra, porque não vai caber nesse salário mínimo que está colocado aí. A gente antes tinha uma valorização do salário mínimo, porque além de ter a inflação, você tinha o diferencial do PIB, né? Então a gente estava num crescente com o salário mínimo e hoje a gente não tem isso mais, porque o governo acabou com isso, o governo de Bolsonaro. Destroçaram com tudo nesse país. Vereadora, a senhora conversou comigo esse tempo todo e a senhora escondeu essa estrela aí na sua camisa, né? Vira ali para a nossa câmera, mostra essa estrela. É um orgulho do Brasil, né? E eu gostaria de dizer aqui o seguinte: a vereadora está completamente certa quando ela fala que nós temos 3 tarefas: eleger Lula e trabalhar também pela sua garantia de posse. Haja visto que outro que ousou ser amigo do povo, trabalhar para o povo e dirigir uma nação para o povo, eu estou dizendo de Fidel Castro, ele teve que se livrar da tentativa de 4.015 atentados contra a vida dele. E o Lula não tem nada diferente, porque o Lula, ele é exatamente isto
que o povo quer, que o povo precisa, e o Lula está propício a fazer tudo aquilo que o povo quer, que o povo precisa. É um casamento, governo é povo. Cida, muito agradecido pela sua presença aqui nos estúdios, fica aqui o meu abraço, tá? E a todos que estão nos ouvindo, o nosso muito obrigado e bom dia. Obrigada. Bom dia. Um beijo a todos.